A Polícia Federal indiciou 37 pessoas pela suposta tentativa de golpe e saiu distribuindo para a mídia a posição da Polícia Federal como se fosse uma verdade absoluta. Globo e CNN se transformaram em porta-voz da Polícia Federal, como se a investigação, que está em fase inicial, tivesse apresentado provas concretas de tudo o que era alegado, e aí os militantes, eu disse militantes? Não, é jornalistas. Não. Os jornalistas faziam suas sentenças como se fossem juízes do caso e tentando implementar na cabeça das pessoas que era isso, acabou pro biruliro. E eu até senti falta da Natuzaneri abrindo o jornal com um versículo bíblico. E que pena que não rolou, porque a primeira vez que ela fez isso foi criado um novo marco no jornalismo militante tupiniquense. Se bem que a produção feita pelo filho da Miriam Leitão no Jornal Nacional, transformando o jornalismo em novela partidária, numa cena tão escrota, tão patética, tão vergonha alheia, que ninguém tancou, e o vídeo foi deletado de todos os perfis da emissora. Mas o exposed da militância explícita será sempre lembrado como um dos piores momentos do jornalismo profissional brasileiro. Páreo duro, hein, Natuza? Bora se esforçar, minha filha! Mas tá, enquanto o jornalismo militante reproduzia em forma de sentença o que a Polícia Federal falava, existia uma coisa rodando na internet a ser analisada por todo mundo que se recusa a ouvir apenas os seus dois neurônios, Pink e cérebro. O relatório de um pouco mais de 200 páginas que embasou a operação da polícia e proclamou aos quatro ventos que militares queriam mandar Lula, Chuchu e o imperador de tobogã. Em tempos em que a internet não existia, a Globo ia falar e acabou, fiote. Essa era a verdade absoluta. Mas a internet levou o relatório para a palma das mãos de qualquer pessoa que quisesse ler esse relatório e quisesse conferir se o gabarito anunciado estava batendo com as respostas da prova. E foi aí que deu ruim. Mas, Bárbara, você tá duvidando da gloriosa Polícia Federal? Então, eu tô. E eu já vou dar os meus motivos mais pra frente. Por hora, você tem que saber que uma galera também tá torcendo o nariz. E como criticar a palavra de instituições que são contra o Bolsonaro no Brasil é crime, eu vou ficar com a matéria da Folha, já que o regime ainda está constrangido de ir diretamente para cima de jornais tradicionais que não estejam 100% alinhados. Investigação sobre plano para matar Lula e Moraes tem indícios e lacunas. Indícios, como o pai dos burros, o Google, nos conta, é algo que indica a possibilidade, mas não é um fato concreto. E então a Folha faz um compilado de quais são esses indícios e quais são as lacunas dentro desses indícios apontados. Portanto, se liga. Sobre a reunião com Braga Neto, a Folha diz que os indícios são que mensagens com um suspeito teor golpista começaram a surgir a partir do dia 12 de novembro de uma reunião na casa do general Braga Neto, onde estaria o Cid, o Major Rafael e o tenente-coronel Hélio Ferreira. Mas, segundo a matéria, a lacuna desse indício é que não existe nenhum indício do que foi de fato tratado nessa reunião. Então, por uma análise cronológica, a PF concluiu que houve uma reunião para se tratar de um golpe de Estado na casa do Braga Neto. Mas provas sobre isso, dentro do relatório, não tem. Sobre o financiamento do golpe, os indícios seriam que no dia 14 de novembro, o Cid e o Rafael trocaram mensagens sobre um orçamento de 100 mil que incluiriam hospedagem, alimentação e materiais para o que a PF diz ser para ações golpistas. Já a lacuna apontada pela Folha seria de que a PF não conseguiu acesso a esse documento, então ele é tipo cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu. Outro indício apontado pela Polícia Federal foram os preparativos para a ação. A PF diz que através do rastreamento de antenas dos celulares da galera, Cid, Rafael e Bolsonaro estavam na mesma área da antena que cobre o Palácio do Planalto e que o general Mário Fernandes teria impresso no Planalto o tal plano para mandar de tobogão o Alexandre, o Chuchu e o Lula. Já a lacuna apontada pelo jornal é que não existe confirmação direta que nenhum deles tenha se encontrado. E por fim, o tal plano para de fato... O indício foi um texto encontrado no HD do Fernandes, e esse texto descrevia etapas de uma operação, armamento e riscos envolvidos. Já as lacunas nessa alegação são as que não se sabe a quem esse documento foi apresentado e que nos casos do Lula e do Chuchu não existem outros elementos de provas de que as coisas foram além do que um texto. Além disso, até o momento a PF não soube identificar sequer quem seria o tal do Juca. Mas em uma outra análise de quem leu o relatório e não ficou apenas repetindo o que a PF comunicou, foi o jornalista David Agape no portal Investigação, onde ele fez a seguinte matéria. Kids pretos e golpe. Polícia Federal usa especulação para acusar plano contra Moraes. Tentativa de vincular Alexandre ao suposto golpe é baseada em interpretações frágeis e especulações.
E para ser super justa aqui com o David, ele deixa claro que ele acredita sim que houve indícios de uma conversa sobre golpe e que ele acredita que mesmo perante um cenário que todos vivemos, um golpe de Estado não deveria ser uma opção cogitada. Fazendo esse alerta para a própria análise, até para ser resguardada a democracia vigilante, ele diz que é importante saber separar as coisas e que, caso os envolvidos tenham cometido crimes, que eles tenham acesso a um julgamento justo de acordo com a lei. E para mim foi uma clara referência a senhoras de 70 anos pegando 14, 17 anos de cadeia. David diz em sua matéria que, embora o relatório da Gloriosa tente apresentar um cenário de conspiração organizada, faltam provas concretas e claras de tudo que foi alegado. O David também diz que Alexandre de fato foi monitorado, mas que isso por si só não comprova a existência de uma conspiração para mandá-lo de tobogã. E ainda que juristas, inclusive de esquerda, tenham apontado que cogitação ou atos preparatórios não configuram crime no direito penal, os documentos apresentados pela gloriosa Polícia Federal não trazem qualquer menção a preparativos concretos, planos detalhados ou ordens diretas que sustentem a narrativa de um plano para empurrar o ministro do tobogã. David diz que essa narrativa foi construída pela investigação que se apoia em interpretações, suposições e correlações de circunstâncias, o que retira dentro da lei o peso do caso. E agora eu vou trazer uma outra análise do Gabeira, um jornalista da Rede Lula, lembrando que Gabeira é totalmente de esquerda. Sim, eu vou fazer isso. E foi isso aqui que ele disse. Eu gostaria de ter mais dados, né? Porque desperta curiosidade, né, na gente. Por exemplo, aquelas armas que estavam em cena foram apreendidas, eles iam fazer o ataque com aquelas armas todas ou tinham optado por um planejamento mais específico? A ideia de envenenamento do presidente e do vice-presidente daria tempo naquele prazo antes da posse? E você envenenaria os dois juntos ou separado? E se envenenasse um, o outro não tomaria precauções depois? Uma série de questões que eu me coloco e que seria interessante também, na medida em que as coisas sejam desvendadas, a gente tem acesso a elas, porque isso pode vir a ser, digamos assim, os elementos de um grande roteiro, de uma grande série. Sim, são elementos de um grande roteiro, de uma grande série, mas até então, seu Gabeira, a gente não sabe se aprenderam arma, a gente não sabe o que ia acontecer, porque eles só tinham acesso a um texto. Baseado nesse texto, eles disseram, aconteceu pra caramba! Mas eu confesso que eu também gostaria de saber como tudo isso ia acontecer. Mas, infelizmente, não há detalhamento sobre isso, porque nada do tipo foi apreendido. O que é uma pena, né? A gente vai ter que acreditar no achismo. Ou não, porque se isso aqui é uma democracia, você escolher não acreditar em tudo que houve é um direito seu, certo? E galera, eu acho que todo mundo aqui já tá sabendo que no último mês, 30 dias, eu recebi 3 processos vindo do PT. E é interessante ver que o escritório que assina 2 deles é do Zanin, que agora é ministro do STF. E tá lá no TSE, nesse momento. Apesar de eu não ter foro e sei lá, cara, já nem sei mais. Tudo coisa de democracia, sabe? Democracia pra Carvalho. Se você quiser me ajudar, eu aceito, mas eu te ofereço uma coisa em troca. Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Assinando a plataforma por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho, a minha defesa e os meus advogados. Em troca, eu te ofereço conteúdo exclusivo e bem-humorado.
sempre que possível. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito, 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 muito obrigada.